Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, do Jacques Duquesne, Jesus, a Verdadeira História. Esse livro foi publicado em 1995 pela Geração Editorial. Já fiz um primeiro vídeo destacando alguns pontos. Eu vou destacar mais alguns pontos nesse segundo vídeo. Bom, ele se refere ao Brandon, que na década de 60 ele caracterizou Jesus como um militante revolucionário que lutava pela liberdade, ainda que não fosse propriamente um líder zelota declarado. Para Brandon, a única maneira de compreender o episódio que Jesus derruba as barracas dos cambistas, né? Isso aparece lá quando ele está indo em direção ao templo, né? Esse episódio ele acontece no Adro dos Gentios, no Templo de Jerusalém. Então, sem que ali houvesse uma reação policial para prender Jesus. Segundo Brandon, isso acontece porque Jesus ele não estava sozinho, ele estava junto com outros líderes zelotas e se envolveu ali naquele tumulto ali. O adro dos gentios ele era uma área frequentada por pagãos para se realizar o câmbio, né, das moedas para as pessoas que iam fazer o sacrifício para trocarem as suas moedas, para poderem comprar os seus sacrifícios, pombos, cordeiros e animais de acordo com as posses da pessoa, né? Então, essa área não era bem propriamente considerada uma profanação do santuário. Já era uma área reservada para isso mesmo, ficava fora da área sagrada, né? O David Flusser, em seu livro Jesus, né, que eu vou falar depois em outro vídeo, Jesus, né, ele mostra que, de fato, alguns anos após a morte de Jesus, foram tomadas medidas para afastar ainda mais o comércio de oferendas do recinto do templo. Bom, segundo ainda o Jacques Duquesne, se referindo ao Brandon, né, Barrabás, que foi preso junto a Jesus, ele teria sido preso por causa disso. Que, na verdade, Barrabás e Jesus estavam juntos naquele episódio de derrubar as coisas lá dos cambistas. E por isso ele foi levado a julgamento. Ele seria um dos participantes desse mesmo tumulto ao qual Jesus participou. Sanders, ele acredita que o enfrentamento de Jesus ocorre não porque ele quisesse purificar as práticas do templo, mas para atacar diretamente os ritos de sacrifício, colocando-se em oposição à aristocracia sacerdotal. Joaquim Jeremias descarta a ação de Jesus como líder de uma revolta, pois ele evita tudo que poderia ser interpretado como Messias. Ele nunca diz diretamente que é o Messias, quer se poupar dessa. Ter que prestar contas, responder por ser líder de revolta, ou alguma coisa assim. Ou qualquer linguagem que pudesse remeter a uma guerra. Ao contrário de Qumran, Jesus recusa inflamar sentimentos anti-romanos. Ele prega a não violência e a abstenção de qualquer rebelião. A gente pode ver isso em Mateus 5,38, Lucas 6,29. Crossan, paralelamente, mostra que no evangelho mais antigo, em Marcos, a acusação da morte de Jesus recai sobre Roma e a multidão. Né? É a multidão que pede pelo nome de Jesus e não de Barrabás. Né? Enquanto que em Mateus esse episódio se refere a todo o povo, Mateus 27, 25. Então ele aceita a responsabilidade pela morte de Jesus para os judeus genericamente, em geral. Para os filhos de Israel, Mateus 27, 9. Então há um sentimento antissemita em Mateus, que trata os judeus condenando Jesus como um povo e não alguns judeus. Os evangelhos entenderam associar toda a responsabilidade da morte de Jesus aos fariseus, sem dúvida porque na época da sua redação, depois de 70, os evangelhos sinóticos está se referindo, particularmente Mateus, né? Os saduceus já haviam desaparecido. Depois da destruição do templo, os saduceus já não existiam mais. E os fariseus é que dominaram. Então, eles se tornaram hostis aos discípulos de Jesus. Então, então ele está mais ou menos que mapeando que esse evangelho de Mateus teria sido escrito aí por volta depois da destruição do templo, depois de 70. Confirma que
provavelmente os saduceus eram que devem ter sido os verdadeiros inimigos de Jesus, porque eles tinham o maior número no Sinédrio. Flávio Joséfo relata que os romanos retiraram o direito de execução de morte a jus gladi dos judeus no ano 6 depois de Cristo, o que é confirmado por uma baraita, uma fórmula jurídica do Talmud. Paulo chegou inclusive a ser acusado de ser profanado o templo, em Atos 21, 27. As autoridades romanas sancionavam a execução de cidadãos romanos por esse tipo de ofensa. Aparece em Joséfo, Guerra Judaico 5.2. Uma dessas placas no templo judeu foram encontradas em Jerusalém em 1871 por Clement Ganot, onde se dizia: não é permitido a nenhum estrangeiro o acesso ao pátio interior que circunscreve o templo e suas dependências diretas. Quem quer que for apanhado agindo dessa forma terá de se culpar a si mesmo pela morte, que se dará de imediato. Então, judeu não pode condenar a morte. Tem uma exceção, se essa pessoa profanar o templo. E isso tem uma placa escrita em grego, que é para a pessoa não dizer que não sabia, né? Está voltado exatamente para os não-judeus. Outro sinal da influência dos essênios na vida de Jesus tem sido apontado o uso do calendário solar dos essênios para o cálculo da Páscoa judaica. Isso poderia explicar a pequena diferença de um dia entre o Evangelho de João e os demais evangelhos sinóticos, né? Os sinóticos relatam que a última ceia de Jesus foi uma Páscoa judaica, foi a Páscoa, a ceia pascal. E João já diz que não. Então tem uma diferençazinha de um dia aí. Se você diz que um está calculando pelo calendário solar e outro pelo calendário lunar, poderia justificar essa diferença de um dia. Tá? Evangelhos sinóticos apresentam a última ceia como a ceia pascal. O problema é que se você coloca essa ceia como um dia antes, fica um intervalo grande para os acontecimentos. Tá? Então, acredita-se que não se tratava de uma ceia pascal, mas uma ceia anterior à Páscoa, tal como relata João. Em Lucas 15, 24, Jesus destaca que o camponês tem conhecimento de decifrar os sinais de tempo para prever quando irá chover. Porém, para determinar o dia do juízo final, algo que excede a capacidade humana, não há como decifrar qualquer sinal. Não se trata de como prever qualquer outro evento. Aí ele diz assim: hipócritas, sabeis discernir a face da terra e do céu. Está se referindo a isso. Você sabe ler para a sua agricultura. Como não sabeis, então, discernir esse tempo? Essa referência de Jesus aos judeus, né, de hipócritas, né, o Jacques Duquesne sugere que talvez tenha havido aí um erro de tradução, porque Jesus falava em aramaico, né, e a palavra que provavelmente Jesus usou ali, ela não teria a ver com hipócritas, ela teria a ver com infiéis. Então, talvez a palavra no aramaico, o grego está hipócrita, mas a palavra que Jesus provavelmente teria usado não seria essa. No histórico aqui, né, ele diz que Herodes reconstruiu o templo em 29 a.C. Foi quando ele começou a reconstruir o templo. E diz assim, tem uma passagem que diz assim: 46 anos levou a construção desse templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias, que é quando o Jesus disse que o templo vai cair, né? E 3 dias ele vai levantar o templo. Está se referindo ao templo, ao corpo, né? A ressurreição do corpo. Mas aí essa passagem então fala 46 anos. Ora, se Herodes começou a construir em 29 a.C., você soma 46, isso daria mais ou menos 27 depois de Cristo. Então, provavelmente esse episódio estaria acontecendo no ano 27, tá?
27. Agora, o que é interessante, a morte de Jesus se tem mais ou menos calculado como 30, né? Com 30 anos. Então, ele com 27 depois de Cristo, ele teria os tais 30 anos, perto disso, né? Porque ele teria nascido em 4 antes de Cristo. Mais 27, daí uns 30, 31, por aí. Então, a finalização do templo propriamente dita mesmo, vai acontecer só em 64. Então, isso é uma obra que nem obra de igreja, né? Demora um tempão. 64 finalizou. E aí, logo depois, veio a destruição, em 66. Quer dizer, quando finalizou o templo, logo em seguida veio a destruição. Então, é isso. Então, muito obrigado. Então.